Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vida do Mundo e hoje eu venho fazer o último vídeo de 2018. Eu fiquei pensando qual tema eu abordaria no último vídeo. A minha vontade era abordar um tema bem representativo para fechar o ano bem. E como é um período em que a maioria das pessoas, dentre todos eu também, um período de reflexão, de a gente fazer um balanço, de lembrar das coisas boas e também das ruins, né? Porque a gente aprende com as coisas ruins, às vezes com os erros ou, enfim, qualquer coisa que nos impacte de maneira negativa. A gente aprende com isso, é importante também. Então é um momento assim de lembrar, de fazer balanço é lembrar, de rememorar, enfim, e aprender. E por conta disso eu cheguei à conclusão que acho que um tema bom seria a memória. A memória na literatura, talvez. Ainda não decidi o título desse vídeo, mas vocês já viram, mas eu ainda não sei neste momento. Eu fiquei pensando, quais os livros que abordam essa questão da memória? O que é memória? Memória, ela envolve duas coisas que eu gosto bastante, que é a questão do tempo, né? A passagem do tempo. E a questão da relação simbólica, né? Do significado que as coisas têm pra gente. As coisas em si não têm sentido. O sentido que elas têm é o sentido que a gente dá. E cada um dá um sentido diferente para as coisas, né? Então as relações simbólicas, as relações de significado são as relações que mais importam. E memória tem a ver com isso. Como a gente significa ou ressignifica as coisas. E aí me lembrei de dois livros que nos ajudam a entender essa questão da memória. São dois livros que não são literatura e eu já vou mostrar daqui a pouco os de literatura. A questão do tempo está aqui em Santo Agostinho e Confissões. Então assim, o meu está no plástico essa edição, mas eu já li pelo menos essa parte do tempo em outras edições mais de uma vez. Ninguém consegue falar sobre o tempo pensando na academia, né? Trabalhos acadêmicos e tudo mais, filosóficos. Ninguém consegue falar do tempo sem citar Santo Agostinho. Ninguém que queira fazer um trabalho sério. Porque é uma das melhores definições do tempo que você pode encontrar. E interessa para esse vídeo. Ele fala que só existe o tempo presente, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso antes. Mas ele disse aqui lá durante a Idade Média, a Alta Idade Média. O tempo passado, e é isso que nos interessa, o tempo passado é a memória de um presente que já passou. Né? Então, houve um presente, hoje a gente tem a memória deste presente passado. E o futuro, só para encerrar aqui o pensamento, o futuro é o presente que ainda não veio. Então só existe o presente. O futuro é uma projeção, o passado é memória. Quando ele fala que passado é memória, que a gente no presente se lembra de algo que passou, isso já nos ajuda a entender muito bem essa questão da memória. A gente presentifica algo que já passou. E aí tem outro cara, Maurice Aubry-Watts. A minha edição está em francês, mas a memória coletiva. O que ele fala? Toda memória individual é coletiva. Toda memória individual é circunscrita no momento sócio-histórico, no momento de significado social coletivo. A gente juntando essas duas coisas, Santo Agostinho com Aubry-Watts, o que a gente tem? A gente tem essa questão que é a gente ressignificar o passado, né? A cada momento que a gente lembra dele. Então, se algo aconteceu em 2005, em 2010, eu vou me lembrar desse algo de 2005 com os significados de 2010. Os significados que em 2010 eu atribuo. Em 2018, se eu me lembrar desse mesmo fato de 2005, provavelmente eu vou atribuir outros significados. Então, a memória não é estática, ela está circunscrita numa matriz de tempo e espaço. E ela é coletiva. A individual é coletiva, faz parte de um coletivo. 2018, o que a gente pensa, o que aconteceu em 2018 que foi importante pra gente? São acontecimentos socio-históricos, isso nos afeta e afeta a nossa percepção. E tudo que a gente lembrar no passado vai ser de acordo com o que a gente é hoje. E a gente é hoje diferente do que a gente foi ontem, anteontem e por aí vai. Então, a gente presentifica, a gente atualiza, porque a gente se atualiza frequentemente. É aquela história
acho que é do Heráclito ou Demócrito, já nem lembro mais, vou deixar aqui, que ninguém passa duas vezes no mesmo rio, porque o rio muda, né? A água é outra e a pessoa é outra. É isso. Então, memória tem a ver com essas coisas. E eu amo esse tema, não sei se eu falei pra vocês que quando eu fui fazer o mestrado, eu queria trabalhar com memória, construção da realidade, essas coisas de memória. Mas aí depois meu orientador mudou meu tema e tal, e tudo bem, né? E acabei indo para outro lado, que eu gostei de fazer também. Mas eu tenho uma pequena coleção aqui de livros sobre memória, não li todos ainda, mas eu gosto muito do tema. Agora vamos para a literatura. Quando eu pensei em falar em memória, apresentar alguns livros sobre o tema, eu tenho vários, vocês sabem, eu tenho vários livros. A memória já está no título de alguns, mas os três que me vieram assim para este primeiro vídeo, porque a gente já vai ter uma série sobre memória, hein? Mas os três que me vieram imediatamente, eu já tive vontade de falar sobre eles, são Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Amante e Memórias do Subsolo. Vou comentar qual aspecto em cada um me interessa, principalmente para este vídeo. Aqui, Brás Cubas, a gente tem o defunto autor. Então, a gente tem um foco narrativo morto. A gente tem uma pessoa que já morreu que está narrando a história. Ou seja, ele vê a vida dele em retrospectiva, né? É a condição da memória. Você vê, analisar, contar o que já passou. Por que esse livro é fabuloso? O Brás Cubas conta toda a sua vida, desde a infância até a fase adulta, sem adjetivar, sem se auto-adjetivar, assim, sem contar, sem escrachar, sem nomear a sua atitude, sem falar, eu fui um crápula. Ele vai contando fatos. Isso é muito típico de Machado de Assis. Machado de Assis, ele não dá as coisas assim de graça para o leitor, ele vai contando, construindo, para a gente perceber. Então, a gente tem um narrador aqui que vai apresentando a sua percepção de si, sem dizer que era uma criatura abjeta. E Brás Cubas era abjeto. E ele conta, ele apresenta este detalhe de sua personalidade, ele apresenta esse caráter dele sem se depreciar, né? E ele não se culpa por ter sido assim, ele não fica se martirizando, mas também não se desculpa. Ele conta como foi de maneira irônica. Tem uma passagem aqui, que é a passagem da borboleta, que quando eu quero lembrar bem do caráter do Brás Cubas, eu lembro dessa passagem. Quando ele fala que uma borboleta preta entrou pela janela, não sei, e aí o Brás Cubas foi lá assim, matou a borboleta. E depois se disse, mas quem mandou ela não ser azul? Ou seja, ele mata a borboleta e a culpa é da borboleta, por não ser o que ele queria que ela fosse. Vejam só a forma que Machado de Assis tem para apresentar para a gente o perfil de um crápula. Então a gente tem um defunto nos narrando suas memórias e nos mostrando como foi crápula, mas sem se autoflagelar, sem se desculpar e sem dizer claramente que era crápula. É a gente que tem que fazer as associações. Ele é irônico, ele é debochado, e ele está se lixando porque ele já morreu, não está nem aí. E Machado de Assis nos presenteia com essa obra que nos permite trocentas associações, bem a seu estilo. Fenomenal. A outra obra, O Amante, da Marguerite Duras, é a história que é autobiográfica, né, pelo menos em parte, de uma moça que na Indochina, um momento em que o país, né, que hoje é o Vietnã, no momento em que ele estava sob domínio da França. E aí a moça que tinha 15 anos, que é a própria autora, e ela tem um relacionamento amoroso, ela tem um caso com, acho que chinês, um rapaz oriental, assim, acho que bem mais velho, quase com 30 anos. E ela conta do romance dele, então a narradora está num tempo, né, futuro, lembrando
da sua adolescência, porque a moça só tinha 15 anos, e conta essa história. Só que ela conta essa história, ela mescla passado e presente. Então, em algum momento ela fala a menina, né, se referindo ao passado, e em algum momento ela fala eu, ela mescla os tempos. Ou seja, essa forma de narrar evidencia aquilo que eu falei para vocês. O passado é presentificado, é a nossa percepção hoje do que aconteceu. No futuro, a nossa percepção do que aconteceu poderá ser outra. Ela traz o passado para o presente e a temporalidade da narrativa fica assim, gasosa, abstrata. Isso torna essa narrativa excelente. É um livro poético, é uma escrita poética, é muito interessante. Ela deixa evidente assim que mesmo no presente, e alguns momentos para ela ainda são difusos, e na época ela deixa claro essa questão de percepção, que o passado é apenas uma percepção que a gente tem de fatos que passaram, e essa percepção ela é fluida, ela não é estática. Então assim, o que é mais comum? A gente achar que um fato passado ele é estático e a gente sempre vai lembrar dele da mesma forma, ele sempre aconteceu daquela forma. Não, a nossa lembrança vai mudando porque a gente vai mudando. Isso, e eu acho isso incrível. Este é um belo texto, um livro fininho, uma narrativa excelente. Aliás, já citei esse livro aqui, acho que em autobiografia, na literatura, em melhores narrativas, eu sempre trago ele aqui, vale a pena. E o último livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Este livro aqui foi, com certeza, um prato cheio para Freud. A gente sabe que Freud foi a Shakespeare, foi a Dostoiévski, e são autores que ajudaram ele a formular a sua teoria psicanalítica, né? As suas teorias. Né? E por que esse livro é muito bacana? Porque este subsolo aqui seria o submundo de uma pessoa. Então a gente tem aqui um narrador que está com 40 anos e se sabe e se diz uma pessoa abjeta. Ele faz mais ou menos o que Sócrates faz. O Sócrates falava que ele não sabia de nada, só que a diferença dele para com os outros homens é que ele tinha consciência de que não sabia de nada. E os outros homens não sabiam de nada, mas achavam que sabia. Aqui, o narrador, ele fala que, eu não lembro qual é o adjetivo que ele usa, mas ele diz que ele é uma criatura abjeta. E que ele tem consciência disso. As outras pessoas são abjetas, mas não têm consciência disso ou não assumem. E ele vai narrando fatos passados, evidenciando o quão abjeto ele foi. Só que ele não é uma mente martirizada, como em outros casos. Tem outros casos de memórias, narração de memórias, em que a pessoa está se culpando demais. Parece que ela está se penitenciando. E a gente não pode confiar muito no narrador como este, que exagera. Este aqui, ele não exagera. Por isso que eu sei que ele foi um prato cheio para Freud. É como se fosse um superego da personagem narrando a história. Ele evidencia na narrativa algumas vozes. Então assim, ele se culpa, mas depois percebe que aquilo é uma característica dele, não só dele, mas de outras pessoas também. Então assim, ele não se desculpa, mas ele também não se culpa tanto. A coisa é mostrada de uma maneira que é como se ele estivesse fazendo um raio-x das contradições e dos conflitos internos de uma pessoa. Então assim, e às vezes a gente aponta algo negativo, mas depois a gente percebe, a gente contemporiza e fala, olha, não é bem assim, tinha razão para ser assim, outras pessoas também são. Ou seja, ele vai evidenciando características de um ser humano. Não que ele seja pior que os outros, é que ele está sob a lupa. É essa a diferença. E é por isso que a gente tem essa impressão de um superego narrando a história, porque ele vai evidenciando. Freud deitou e rolou, né? A partir dessa obra, essa e Os Irmãos Karamazov, a gente sabe bem, porque é um livro excelente, né? Dostoiévski faz isso como ninguém. Ele vai lá nos grotões do subterrâneo, da alma do ser e revela, né? Machado de Assis fazia isso bem também, mas não com a dramaticidade que Dostoiévski fazia.
Shakespeare era outro que fazia muito bem, tão bem quanto Dostoiévski, mas o Dostoiévski, ele dramatiza mais, porque ele, ao contrário de Shakespeare, que apresenta isso em teatro, ele apresenta em romance, e o romance tende a humanizar mais as pessoas do que o teatro, porque o teatro tem aquele distanciamento de uma representação, a gente sabe qual é a montagem, e aqui não, a gente chega a pensar que conhece as pessoas, né? Parece que humaniza mais, aproxima. Então é isso que eu queria falar sobre memórias, esses os livros que eu queria apresentar, e esse é só o começo de uma série, tem vários outros livros para comentar sobre esse assunto. Gostaria de aproveitar para desejar um excelente 2019 para todos nós. Que a gente consiga ler bastante com qualidade, que as leituras nos façam ver o mundo de uma maneira mais interessante. Mais interessante não só por ver coisas boas, mas é perceber o mundo na sua dor e na sua delícia, né? Leitura é para isso também, né? As pessoas me perguntam, nossa, mas por que você lê muito? Como você consegue ler muito trabalhando tanto? Eu já disse em outro vídeo, eu preciso de ler para existir. Então, leitura para mim é uma questão existencial. Sendo existencial, não dá para ficar fora da vida. É uma das coisas que eu priorizo. Eu preciso de ler para entender melhor o mundo. Então, as minhas leituras, elas têm que me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que conseguir compreender melhor o mundo. Então, assim, é por prazer? Também. Quem disse que a compreensão do mundo não é prazerosa? Para mim é. Então, assim, tem gente que fala, nossa, você lê coisas pesadas. Não, eu leio coisas que me parecem importantes para eu compreender o mundo. Então é isso que eu desejo a vocês. Leituras de qualidade, seja lá o que for, qualidade para vocês. Sua relação simbólica com a qualidade. Se a qualidade for prazer, entretenimento, que você tenha muitas leituras prazerosas de entretenimento. Se for de aprendizagem, que seja também, e que seja o que você achar melhor. Certo? Muito obrigada por assistir, muito obrigada por ter estado comigo neste ano de 2018 e nos anteriores, por continuar comigo. Eu espero que em 2019 eu consiga atender as expectativas de vocês para trazer conteúdo que vocês gostam. Tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.